Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Sã Doutrina. O Sã Doutrina é o programa da Igreja Presbiteriana, o programa da IPP-TV, que oferece a você gratuitamente um curso básico de Teologia Reformada. Esse é o programa de número 71, o 71º programa Sã Doutrina, e nós estamos estudando o grande tema Soteriologia. Vamos fazer um breve retrospecto do que nós vimos nos últimos dois programas. Nos últimos dois programas nós estudamos sobre o papel do Espírito Santo na salvação. Então o grande tema que nós estamos estudando é soteriologia. O subtema que nós vimos nos dois últimos programas é o papel do Espírito Santo, especificamente na salvação. E eu quero aqui relembrar em dois pontos muito breves sobre o que nós vimos sobre o papel do Espírito Santo no que se refere à salvação. Primeiramente, nós vimos que não existe salvação, definitivamente não existe salvação sem a ação soberana, graciosa e redentora do Espírito Santo na vida do homem que estava morto nos seus delitos e nos seus pecados. O homem estava morto espiritualmente. E esse morto espiritual, ele não consegue fazer absolutamente nada. Ele não consegue produzir absolutamente nenhuma ação que venha a ajudá-lo a sair dessa situação de morte espiritual. Muito menos preparar-se para receber a ação do Espírito Santo. Então nós vimos que o Espírito Santo é que redime, é que promove vida, é que regenera o ser humano que estava morto. Não existe salvação sem essa ação soberana, graciosa e redentora do Espírito Santo. Sendo assim, nós podemos afirmar, à luz disso que nós acabamos de dizer, que o ser humano é totalmente dependente da ação de Deus, da ação do Espírito Santo para a salvação. Então esse é o primeiro ponto que nós queremos destacar do que nós vimos sobre a ação do Espírito Santo na vida do homem, a ação do Espírito Santo ou o papel do Espírito Santo na salvação. E o segundo ponto, ainda nesse brevíssimo resumo do que nós vimos nos últimos programas, nós vimos também que o Espírito Santo ele possui um papel determinante em todos os momentos da salvação, em todos os tópicos da soteriologia, em todos os aspectos da salvação. O Espírito Santo ele possui um aspecto determinante, não só influente, é uma influência determinante, vai além da simples influência. Realmente é o Espírito Santo que determina, por exemplo, a regeneração, o arrependimento, a fé, e o arrependimento e a fé são os elementos que constituem a conversão. O Espírito Santo possui um papel determinante na segurança da salvação, na justificação, na adoção, na santificação e também na perseverança ou na preservação dos santos. Ou seja, em todo o que nós podemos chamar de caminho soteriológico, em todos os aspectos da salvação, o Espírito Santo possui um papel determinante, não somente influente, é muito mais do que influente, determinante. De modo muito, mas muito resumido, muito sintetizado, nós vimos essas verdades, além de outras. Se você tem interesse em conhecer um pouco mais, volte nos programas anteriores, onde nós estudamos de maneira mais pormenorizada, com mais detalhes, lendo textos bíblicos e fazendo alguns comentários, conhecendo também o que alguns autores importantes dentro da tradição cristã, eles disseram acerca do papel do Espírito Santo na salvação. No programa de hoje, programa de número 71, o 71º Sã Doutrina, nós iremos estudar sobre especificamente o seguinte tema: os dons do Espírito Santo. Então, o grande tema que estamos estudando, soteriologia. Nos últimos dois programas estudamos o papel do Espírito Santo na salvação. E um outro subtópico que está diretamente relacionado a esse é os dons do Espírito Santo. Isso nós vamos ver hoje de forma introdutória. Nós vamos dividir esse estudo em duas partes. Hoje é a parte primeira, no próximo programa, Deus permitindo, a parte segunda.
E lembrando também que, Deus permitindo, nós teremos uma série de programas somente em pneumatologia, tá? Então aqui nós vamos dar uma introdução sobre esse tema. O nosso foco é na soteriologia, aqui na série que nós estamos agora, né? E a nossa proposta no Sã Doutrina, né? E nós estamos aí em 71 programas já, é de passear por todas as áreas da teologia. Deus permitindo, nós chegaremos na pneumatologia. Então hoje que nós falarmos e nos próximos programas sobre o Espírito Santo, ainda é de forma introdutória, porque nós teremos uma série de pelo menos 20 episódios, né, de 20 capítulos, aí, digamos assim, de 20 programas só sobre pneumatologia. E aí nós vamos buscar aprofundar um pouco mais. Mas hoje então nós vamos começar a falar sobre os dons do Espírito. Antes de entrarmos diretamente nesse tema, nós vamos fazer breves considerações iniciais. Basicamente duas considerações iniciais sobre os dons do Espírito Santo focados na área da soteriologia. Em primeiro lugar, primeiramente, lembremos que nós estamos estudando sobre o papel, né, do Espírito Santo no processo de salvação, e uma das formas de entender essa realidade da salvação como uma obra determinante do Espírito Santo é examinar o que a Bíblia ensina acerca dos dons do Espírito, tá? Aqui nós estamos buscando justificar o nosso estudo. Por que nós estamos estudando sobre os dons do Espírito? É porque o nosso grande tópico é soteriologia. Nós estamos estudando sobre o papel do Espírito Santo na salvação e, consequentemente, nós devemos entender e refletir, buscar entender o que a Bíblia ensina sobre os dons do Espírito e também sobre o fruto do Espírito que nós falaremos no próximo programa, Deus permitindo, ok? E uma segunda consideração inicial, e é a última consideração que nós vamos fazer aqui, é que os dons do Espírito e o fruto do Espírito são dois temas que, embora podem ser distintos, ou seja, é possível fazer uma distinção entre um e o outro, não é possível fazer uma separação entre dons do Espírito e o fruto do Espírito. Dizendo de outra forma, nós devemos estudar esses dois assuntos não de forma separada, mas de forma unida, porque eles estão unidos. Nós devemos estudar esses assuntos, esses dois temas, os dons do Espírito e o fruto do Espírito, nunca separadamente, mas sempre conjuntamente. Por quê? Primeiro, porque as Escrituras nos indicam isso. E segundo lugar, usando uma frase que exemplifica ou que ilustra o ensino das Escrituras, as Escrituras nos ensinam que a ideia, quando nós estudamos esses dois temas, é que os dons do Espírito foram dados para serem exercidos ou exercitados juntamente com o fruto. Os dons do Espírito devem ser exercitados juntamente com o fruto do Espírito em seus vários aspectos, em suas várias facetas. É sempre estranho ao ensino bíblico um dom ser exercido longe ou separadamente do fruto. Não. Os dons foram dados, os dons do Espírito foram dados para serem colocados em prática juntamente com o fruto do Espírito Santo. Esse é o ensino bíblico e nós devemos estudá-los não de forma separada. É possível e é desejável fazer uma distinção, mas nunca uma separação, porque eles devem caminhar juntamente. Dito isso, feitas essas considerações iniciais, vamos então para o nosso estudo mais específico sobre os dons do Espírito. Sempre lembrando dessas duas considerações iniciais, ok? Primeiramente, vejamos o que o Novo Testamento nos ensina sobre os dons do Espírito. O que o Novo Testamento nos ensina sobre esse tema tão importante? Vamos lá. Em primeiro lugar, lembremos que a palavra usada nas Escrituras para descrever os dons, lá no grego, ela é carisma, tá? Essa é a palavra lá no grego. Carisma, então, é a palavra utilizada para se referir aos dons do Espírito. Em segundo lugar, a palavra carisma, ela possui uma ampla gama de significados.
E nós vamos ver aos poucos aí essa riqueza de significados. Por enquanto, uma citação do Hermann Ridderbos, que é um estudioso do Novo Testamento, um estudioso do apóstolo Paulo e da teologia do apóstolo Paulo. O Hermann Ridderbos diz o seguinte sobre esse tema, vai ser projetado aí para você, por favor acompanhe a leitura. Ele disse assim: cerca de 20 dons são mencionados em conexão com a palavra carisma. A enumeração dos dons em Romanos 12 e 1 Coríntios 12 mostra que eles compreendem uma gama abrangente, desde administração de dinheiro até profecia, desde cura de enfermos até celibato. Então perceba aqui que esse comentário já nos ajuda a entender um pouquinho dessa riqueza. Quando no Novo Testamento nós temos a palavra carisma, existe essa ampla gama de significados, né? Esse campo rico de significados. E aí o Hermann Ridderbos nos lembra aí um pouco dessa variedade, não toda a variedade, mas um pouco dessa variedade. Então existe o carisma aplicado tanto ao dom da administração de dinheiro, quanto também, como ele colocou aqui, a cura de enfermos e até o celibato e também a profecia. Só para a gente ter uma ideia da riqueza. Então aqui já uma dica, tenhamos cuidado, né, no melhor sentido da palavra cuidado, não um cuidado que nos inibe do estudo, mas um cuidado que nos deixa um pouco mais conscientes da seriedade, de uma possível dificuldade, né? Às vezes nós temos alguns limites, o assunto tem a sua complexidade, e isso não deve nos desanimar, mas entrar, né, nesse campo com cuidado, com humildade, indo devagar, buscando, por enquanto, não fazer afirmações tão taxativas, mas buscar ler, reler, ler de novo, saber, né, entender como que na história da igreja essas questões aqui foram interpretadas, para buscar nossa edificação, ok? Continuando então, podemos afirmar também que de forma bem geral, a palavra carisma se refere a dons específicos que Deus concedeu ao seu povo. Essa é uma informação muito importante. Quando nós falamos de dons do Espírito, quando nós falamos de carisma, né, que é a palavra original, né, que é normalmente traduzida como dons do Espírito, nós estamos falando de dons específicos que Deus concedeu ao seu povo. Essa é uma ideia central quando nós falamos de dons. Dando continuidade aos nossos estudos, nós vamos lembrar de mais uma citação. Agora o teólogo protestante suíço-alemão chamado Arnold Bittlinger, ele define carisma da seguinte forma. Nós vamos projetar aí para você. Acompanhe a leitura, por favor. Lá está escrito assim: uma manifestação gratuita do Espírito Santo, trabalhando em e por meio de, mas indo além das habilidades naturais do crente, para o bem comum do povo de Deus. Preste atenção na riqueza dessa definição do Arnold Bittlinger. Ele define dons do Espírito, ele define carisma como sendo o quê? Primeiro, a procedência de Deus, é algo que vem de Deus, é uma manifestação do Espírito Santo, gratuita, é de graça, não tem nenhum mérito humano, tá? Então se você tem dom e se sente orgulhoso, isso é uma contradição de termos, porque isso não tem nenhum mérito seu, isso vem de Deus, manifestação gratuita do Espírito Santo, tá? E se eu sinto orgulho, de novo, se eu sinto orgulho por algum dom, orgulho, que é pecado, eu estou trabalhando naquela ideia contra a ideia que nós dissemos no início, né? Lembre-se que os dons foram dados para serem exercidos, vividos, exercitados, juntamente com o fruto. Amor, alegria, enfim, né? E quando eu tenho orgulho, eu estou tendo supostamente o dom, mas longe do fruto. Esse é um primeiro erro. E o segundo erro, que eu não estou entendendo o básico, que um dom, segundo essa definição do Arnold Bittlinger, e eu creio que ela é totalmente bíblica, né? A Bíblia ensina até mais, mas não ensina menos do que ele está dizendo aqui. Dom é uma manifestação do Espírito Santo gratuita, onde o Espírito Santo trabalha em, por meio de, ou seja, trabalha com as habilidades que o próprio Deus deu, trabalha por meio das habilidades que o próprio Deus deu,
mas vai além das habilidades naturais do crente. E qual que é a finalidade? O bem comum do povo de Deus. O bem comum do povo de Deus. Então perceba a riqueza contida, presente nessa definição do Arnold Bittlinger sobre o carisma, né? O dom, ou os dons, na verdade, do Espírito Santo. Uma outra observação importante é que nós devemos observar que os dons citados no Novo Testamento, eles não são apenas dons espetaculares ou dons miraculosos operados pelo Espírito. Existe sim dons espetaculares, existem sim dons miraculosos, mas não são apenas, citados no Novo Testamento, dons espetaculares e miraculosos. Existem também, por exemplo, dons relacionados ao ensino, né, o dom de ensino, o dom de encorajamento, a liberalidade em doar dinheiro, a ajuda e a administração, por exemplo. Então, quando nós falamos, isso aqui é muito importante, de carisma, carismata, né, de dons do Espírito, pense que existem dois tipos a princípio. Os dons miraculosos e espetaculares e os dons não miraculosos e não espetaculares assim. A Bíblia ensina ambos, tá? Daqui a pouco nós vamos tentar afunilar um pouquinho mais. Vamos para alguns textos bíblicos que mostram essas realidades. O primeiro texto, todos eles serão projetados aí para você. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 8, está escrito assim: ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Aqui nós vemos alguns dons, e nenhum deles é um dom espetacular ou miraculoso. Um outro texto que nos ensina sobre essa realidade, 1 Coríntios 12, 28, está escrito assim: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Percebamos então que, considerando a leitura dos dois textos que nós acabamos de fazer, de Romanos e de 1 Coríntios, esses dois textos nos fazem pensar que os dons do Espírito Santo no Novo Testamento, eles incluem muitos outros dons, além daqueles dons chamados de dons espetaculares ou miraculosos, que normalmente são apresentados nos círculos, né, nos contextos mais carismáticos, pentecostais e neopentecostais. E nós falamos isso com respeito, né, aos pentecostais, nossos irmãos pentecostais e alguns mais carismáticos também, né? E normalmente nesses círculos são falados prioritariamente, predominantemente, de dois dons, a princípio. Os que mais predominam são dons de cura, ou dons de curas, e dom de línguas, ou dons de línguas, né? E nós podemos afirmar que cada cristão, preste atenção nisso, cada cristão foi dotado com aquilo que pode e deve ser usado, deve servir no reino de Deus. E nesse sentido, considerando que todo, ou que cada cristão, ele foi dotado de pelo menos um dom, né? Ele foi salvo e ele tem pelo menos um dom. Pode ser um dom desses que nós citamos aqui, ou daqueles que nós ainda não citamos. Mas todo cristão, cada cristão foi dotado de pelo menos um dom. E nesse sentido, toda a igreja cristã, toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é carismática, porque ela possui carisma, ela possui dons do Espírito. Ela é formada por aqueles que possuem esses dons. Não necessariamente precisam ser os dons que são mais falados nesses círculos citados, né? Se você tem um dom de ensino, é um carisma, né? É um dom do Espírito Santo. E nesse sentido, toda a igreja cristã é uma igreja carismática. E aqui, claro que nós estamos utilizando esse título, né? Nós estamos adjetivando a igreja como sendo uma igreja carismática, não no sentido
mais popular do termo, né? Acompanhe o que nós estamos falando aqui. É nesse sentido, partindo do princípio que toda a igreja é formada por pessoas, né, por eleitos, é formada por aqueles que foram perdoados e salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Eles se arrependeram dos seus pecados, eles creram no Senhor Jesus Cristo, eles foram pela graça de Deus tirados do reino das trevas, colocados no reino da luz, pertencem agora ao povo de Deus, foram adotados na família de Deus. Eles têm dons. E se tem dons, tem carisma, né, tem carismata, e a igreja é carismática, nesse sentido, tá? Então, retomando aqui, quando nós falamos de dons do Espírito, nós podemos dividi-los, como nós já falamos e vamos repetir, em dons miraculosos e dons não miraculosos. Entre os dons não miraculosos, nós temos alguns, né? Dons do ensino, governo, misericórdia, esses três, por exemplo. E entre os dons miraculosos, nós temos os dons de cura, obra de milagres e o falar em diferentes línguas. Vamos continuar o nosso estudo lendo mais um texto bíblico, carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo do 8 até o 10º, tá? Do 8 até o 10 ou do 8º até o 10º. Lá nós lemos assim, acompanhe a leitura. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Então, de novo, um texto que mostra, que ilustra essa variedade de dons, né, ali que Paulo deixa bem claro ali no contexto de 1 Coríntios, quando ele escreve essa primeira carta à igreja de Corinto, né? Uma curiosidade, né? Uma curiosidade que é uma provocação para a nossa reflexão aqui, para todos nós, seja você de qual tradição cristã você pertencer. Normalmente se fala muito em dons de línguas, né? Mas pouquíssimo se fala em dons, o dom, por exemplo, de interpretação de línguas, né? Só para a gente pensar, por que será? Né? Por que será? Mas isso a gente levanta essa reflexão e deixa para conversar um pouco mais sobre isso lá em pneumatologia, tá? Uma outra questão que nós devemos pensar é qual é a função dos dons do Espírito. Nós já lemos um texto que indica a resposta, tá? Mas agora vamos tentar refletir de uma maneira um pouco mais focada nessa questão, nessa pergunta. Qual é a função, qual é o propósito, né, dos dons do Espírito? Para que eles servem, tá? Para que eles servem? Três respostas que se complementam. Uma primeira resposta: os dons do Espírito servem para habilitar, eles habilitam os crentes para a realização de tipos específicos de serviços na igreja e também no engajamento em formas particulares de ministérios no reino de Deus. Essa é uma primeira função dos dons do Espírito. Habilitar os crentes para a realização de tipos específicos de trabalhos na igreja e também no engajamento em formas específicas, particulares, de ministérios no reino de Deus. Uma segunda resposta que complementa esse primeiro ponto, essa primeira resposta nossa, né, em relação à pergunta qual é a função dos dons do Espírito, preste atenção, o propósito dos dons do Espírito é edificar os crentes, é moldar, é aperfeiçoar os crentes, construir a igreja e servir a toda a comunidade cristã. Os dons foram dados não para exibicionismo pessoal. Isso é contradição de termos. Isso é errado. Isso é contra o ensino das Escrituras. Os dons foram dados para serem exercitados juntamente com o fruto, e quando isso ocorre, existe Deus é glorificado, existe glorificação do santo nome de Deus. A igreja é aperfeiçoada,
os irmãos são edificados. É sempre assim. Os diferentes dons sendo exercitados a partir da orientação do mesmo fruto do Espírito Santo, deve promover a glória de Deus, construção, edificação, fortalecimento individual e coletivo da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E uma terceira, um terceiro aspecto, uma terceira resposta aí, que complementa essas duas primeiras, nós devemos lembrar que existe também um propósito missionário. Quando nós pensamos no propósito, para que serve os dons do Espírito. Existe também um propósito missionário nos dons do Espírito, que é levar os incrédulos ao conhecimento salvador de Cristo Jesus. Fortalecer os novos convertidos a Cristo Jesus na fé. E equipar o povo de Deus, equipar esses que são novos convertidos, equipar esses que estavam nas trevas, mas ouviram do Evangelho, se arrependeram, creram em Cristo, equipá-los para o testemunho cristão aonde eles estiverem. Os dons do Espírito servem para isso. Eles também têm um propósito que nós podemos chamar aqui de propósito missionário. Vejamos agora o nosso último tópico, o nosso último subtópico do programa de hoje. Nós vamos começá-lo nesse programa e nós vamos dar continuidade no próximo programa. Nós vamos falar sobre as diferentes visões ou as diferentes opiniões sobre os dons do Espírito, ok? Então, primeira consideração, nós devemos lembrar que ainda hoje existem diferentes pontos de vista entre cristãos acerca da presença de dons miraculosos na igreja. Existem alguns que vão defender e concordar que hoje esses dons devem ser buscados, procurados, e outros vão dizer que não. Então existe uma discussão quando nós pensamos no mundo evangelical em geral. Tá bom? Essa é a primeira consideração. Uma segunda consideração é que é importante nós lembrarmos que os dons miraculosos e os dons não miraculosos, eles estão presentes no livro de Atos e na lista de dons de 1 Coríntios capítulo 12. Ali em Atos, quando fala sobre esse tema, no livro de Atos dos Apóstolos, e também na primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 12, na lista de dons ali nós temos dons miraculosos e dons não miraculosos. Um outro ponto muito importante, nessas considerações iniciais aqui, é o seguinte: sobre os dons não miraculosos, por exemplo, o dom de ensino, dons relacionados à obra de misericórdia, enfim, sobre esses dons, todos os teólogos cristãos, eles concordam que esses dons, eles estão presentes na igreja até os nossos dias, tá? Então, se você pegar um pentecostal, um irmão pentecostal, um irmão mais carismático, se você pegar um neopentecostal, eles vão concordar que esses dons não miraculosos, eles estão presentes na igreja até os dias de hoje, tá? Então, não existe discussão, normalmente, tá? Não existe discussão séria, ok? Se existe alguma discussão, é não séria, então não leve a sério isso. Considerando teólogos sérios, mesmo que de tradições diferentes, pode ter certeza que não existe discussão séria, não existe discussão relevante sobre a contemporaneidade, ou seja, a validade para os nossos dias, a presença nos nossos dias dos dons não miraculosos, dom de ensino, obra de misericórdia, entre outros que nós citamos aqui no nosso programa, no programa de hoje, ok? A discussão é sobre os outros dons, os miraculosos, tá? Quanto aos dons miraculosos, existem teólogos, principalmente os de linha pentecostal e carismática, e também neopentecostais, que afirmam que esses dons estão presentes na igreja de hoje. Por outro lado, existem teólogos, outros teólogos nesse caso, que vão questionar isso. Teólogos de uma linha mais conservadora, de uma linha reformada, protestante, calvinista, que vão discordar normalmente dessa posição.
A questão é como que eu e você, como que nós podemos entender essa questão. Então vamos aqui devagar, continuando as nossas considerações iniciais, né? Nós já avisamos que esse programa é a parte 1 sobre os dons do Espírito. Deus permitindo, próxima semana nós teremos a parte 2, onde nós vamos dar continuidade a essas questões. Então, como que nós podemos compreender aos poucos, tá? Vamos devagar nessa questão, né? Os dons não miraculosos, não existe discussão, eles estão presentes ainda e devem ser procurados na igreja até o dia de hoje. Agora, e os dons miraculosos? As Escrituras ensinam que nós devemos buscá-los, procurá-los, né? Então, como entender essas questões? Vamos lá, então. Não se pode, a primeira afirmação que nós vamos fazer aqui é que não se pode provar de forma conclusiva, tá? Sem sombra de dúvidas. Não existe uma prova conclusiva, não dá para provar conclusivamente que os dons miraculosos eles estejam presentes ainda hoje na igreja. Isso não significa, preste atenção, que não existem milagres, tá? São coisas diferentes. Uma coisa é eu afirmar que não existem mais os dons miraculosos, eles não devem ser procurados hoje na igreja. Outra coisa é eu afirmar que não existe mais milagre. São coisas diferentes. Nós não estamos falando sobre a questão dos milagres, ok? A aula não é sobre isso. A aula é sobre a presença ou não, essa última parte da aula, né? É sobre a contemporaneidade ou não, da presença ainda hoje ou não, dos chamados dons miraculosos. E nós estamos afirmando, a primeira afirmação que nós fazemos sobre eles é que não existe nenhuma prova conclusiva, não dá para provar conclusivamente, tirando todas as dúvidas, que esses dons devem ser procurados hoje. Nós estamos aqui então falando dos dons miraculosos, especificamente, tá? O nosso argumento, você pode falar, onde você está baseado para fazer essa afirmação? O nosso argumento aqui se baseia basicamente em 2 pontos, e esses 2 pontos sugerem fortemente que os dons miraculosos, preste atenção, por exemplo, como o dom de cura e o falar em língua, eles não devem mais ser procurados na igreja atual. Então nós vamos terminar nossa aula com o nosso primeiro argumento, e a próxima aula nós vamos falar do segundo argumento, que dão base para a afirmação de que os dons miraculosos não devem mais ser buscados ou procurados na igreja em nossos dias. O primeiro argumento que nós utilizaremos para afirmar o que nós acabamos de afirmar, ele vai ser colocado aí na tela para que você possa acompanhar a nossa leitura. Tá? Então, o primeiro argumento, ele é basicamente o seguinte: algumas passagens do Novo Testamento associam de forma específica os dons miraculosos do Espírito com o trabalho dos apóstolos enquanto as fundações da igreja estavam sendo lançadas. O que nós estamos dizendo aqui? Nós estamos afirmando que os dons miraculosos, quando nós olhamos ali para o Novo Testamento, eles estão presentes com os apóstolos para uma finalidade específica. E qual que é o contexto? Qual que é o pano de fundo? A igreja está sendo fundada. A igreja está sendo fundamentada. Depois que a igreja é fundada, ela é alicerçada, você vai perceber na própria Escritura a ausência desses dons. Entre aspas, o declínio de citações desses dons. E outros dons vão ser destacados, ok? Vamos devagar aqui. O primeiro texto que nós vamos ler, Atos capítulo 14, versículo 3, diz assim: entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Preste atenção aqui. A ideia aqui desse texto de Atos 14, 3, é que o Senhor, ele deu habilidade, ele habilitou os apóstolos a realizar sinais, prodígios, maravilhas, para confirmar,
para autenticar o evangelho que eles estavam trazendo, para que as pessoas dessem créditos aos apóstolos como mensageiros do evangelho. Os sinais e prodígios, então, nesse caso, eles confirmavam o evangelho e confirmavam também o apostolado daquele apóstolo. Perceba o contexto, é bem específico. Hoje não existe mais apóstolo. Hoje não existe mais apóstolo. Ninguém pode se considerar e nem ser considerado um apóstolo. Ok? Nós já falamos sobre isso e vamos falar mais à frente. Mas não existem mais apóstolos. Apóstolos são aqueles que viveram nos tempos do Novo Testamento. Ponto. E ali, os dons que os acompanhavam testificavam, aferiam, né? Davam o carimbo, ó, é de Deus, é apóstolo, é a igreja de Cristo. E a igreja estava sendo fundada. Então, Deus concedeu esses dons a esses apóstolos nesse contexto específico. Próximo texto, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12, diz assim: pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Preste atenção aqui, o que esse texto está dizendo? O que nós aprendemos aqui desse texto acerca do nosso assunto, né? Os dons espirituais, enfim. A ideia aqui, preste atenção, é que o apóstolo Paulo está reivindicando o seu apostolado em oposição àqueles homens que se proclamavam apóstolos, mas que não eram apóstolos, eram falsos apóstolos. Ele quer esclarecer, o apóstolo Paulo quer dar esse esclarecimento à igreja de Corinto de que ele era um verdadeiro apóstolo. Por quê? Porque os sinais de um apóstolo foram demonstrados em abundância na vida dele, do apóstolo Paulo. Então olhem para mim, eu estou fazendo sinais. Um apóstolo verdadeiro faz sinais e prodígios, faz milagres. Eu estou fazendo sinais, prodígios e milagres. Ou seja, eu não sou um falso apóstolo, eu sou um apóstolo verdadeiro. Porque os sinais que deveriam acompanhar os apóstolos estão me acompanhando, vocês estão vendo. Além da pregação autêntica da palavra, naquele momento, o que testificava a autoridade do evangelho naquele contexto, na fundação da igreja, eram os sinais, prodígios que acompanhavam o apóstolo ou os apóstolos. Então aqui, nesse texto também, os dons miraculosos serviam para autenticar a mensagem e o mensageiro. Um outro texto que vai mostrar essa realidade também, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, 18 e 19, acompanha a leitura, diz assim: porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que, desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. O que nós aprendemos aqui? Preste atenção. A ideia nesse texto aqui, quando Paulo escreve ali aos Romanos, nessa parte da sua carta, é que os sinais e os prodígios, os milagres realizados por Paulo, eram meios de conduzir os gentios à obediência. Eram meios de conduzir aqueles que não conheciam a Cristo à obediência. A obediência agora ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esses sinais e prodígios estavam inseparavelmente ligados ao ministério de Paulo, que ele tinha junto aos gentios. Os gentios deveriam se arrepender, crer no Senhor Jesus, e os milagres que acompanhavam o apóstolo Paulo concorriam positivamente para essas realidades, para esse objetivo. Ainda em Romanos, capítulo 12, só que agora o 6 até o 8, leia comigo ou acompanhe a leitura, lá está escrito assim: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. E preste atenção aqui. Aqui é importante notar que na lista
de dons que o apóstolo Paulo insiste que a igreja de Roma use, preste atenção, os dons miraculosos do Espírito, tais como os dons de cura ou dons de línguas, eles nem são mencionados. Volta lá no texto e confere linha por linha com atenção. Nesse texto aqui, os dons chamados de dons espetaculares ou miraculosos nem são mencionados. E sobre isso que nós acabamos de afirmar, o nosso amigo, nosso irmão do passado, o Anthony Huckman, ele faz a seguinte afirmação. Vai ser projetada aí para você, acompanhe a leitura. No capítulo 15, Paulo reconhece que esses dons miraculosos foram manifestados quando ele trouxe o Evangelho, implicando assim que sua função era a autenticação da mensagem evangélica. Mas ele não insiste que esses sinais e maravilhas continuem a ocorrer cada vez que os crentes se encontram. Paulo defende que a edificação da igreja é melhor servida pelo cultivo dos dons não miraculosos do Espírito. Dons do ensino, generosidade, governo e misericórdia. Perceba que o Anthony Huckman, nesse parágrafo aqui, ele sintetiza o que nós estávamos falando anteriormente, ok? Depois você congela a imagem aí, anote, pergunte, questione, vamos aprender juntos. Mas ele faz um resumo daquilo que nós estávamos falando anteriormente, ok? Próximo texto, Hebreus capítulo 2, o 3 e o 4, diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Perceba que o que acabamos de ler em Hebreus, nós devemos sempre nos perguntar o que esse texto quer nos ensinar, qual que é a orientação, a luz que esse texto joga na questão que nós estamos refletindo. E preste atenção, o ensino presente nesse texto aqui de Hebreus, capítulo 2, versículo 3 e 4, é que a mensagem da salvação, ela foi primeiro anunciada pelo Senhor Jesus Cristo. Depois, essa mesma mensagem da salvação, ela foi confirmada ao escritor e depois aos leitores da Epístola aos Hebreus por aqueles que ouviram o Senhor Jesus, ou seja, os apóstolos. Aqueles que primeiro ouviram o Senhor Jesus Cristo foram os apóstolos. E Deus testificou a verdade, a veracidade, a confiabilidade dessa salvação por meio dos dons do Espírito, que aqui nesse texto são chamados de sinais, maravilhas e milagres. De novo, é a função autenticadora dos dons do Espírito em relação à mensagem e o mensageiro. Então a ideia aqui é que o propósito dos dons miraculosos do Espírito, descritos nesse texto, repetindo, era autenticar a mensagem da salvação para os leitores da segunda geração após o Senhor Jesus Cristo. Resumindo, então, o que nós falamos até agora, preste atenção, vai ser colocado aí para você na tua tela esse resumo. Em todas as 5 passagens analisadas, nós vimos que os dons miraculosos do Espírito eram sinais de um apóstolo, com a intenção de autenticá-lo como verdadeiro mensageiro vindo de Deus, assim como autenticar o evangelho que traziam como a palavra da graça de Deus. Esse é o contexto, esse é o ensino que nós estamos defendendo aqui. E preste atenção, é importante lembrar que o trabalho e o testemunho dos apóstolos era de lançar os fundamentos. Era um momento especial e irrepetível, não repetível. Esses dons miraculosos estão inseridos dentro desse momento especial e com essa finalidade específica. Então, preste atenção que o que nós estamos defendendo é que houve um momento especial da fundação da igreja, onde Cristo e os seus apóstolos estavam presentes. E na soberania de Deus foi concedido dons a esses apóstolos, dons miraculosos e não miraculosos.
Os dons miraculosos tinham uma função específica, considerando todo aquele contexto específico. E era basicamente autenticar o mensageiro e a mensagem. Ok? Vamos para as nossas considerações finais e aplicações. Primeira consideração. Os dons do Espírito devem ser estudados juntamente com o fruto do Espírito, que nós só citamos e ainda não explicamos. Nós vamos falar em outros momentos, tá? Em outros programas. Mas lembre-se disso, esse é um princípio sagrado, inegociável. Os dons do Espírito devem ser estudados junto com o fruto do Espírito. Por quê? Porque os dons foram dados para serem exercidos ou exercitados juntamente com o fruto. Segunda aplicação, os dons do Espírito não estão relacionados somente a dons miraculosos. Eles estão relacionados também aos dons não miraculosos, como dons do ensino, ou dons de ensino, dons de administração, entre outros, que nós vamos ver ainda mais à frente. Terceira consideração, os dons habilitam o crente para ministérios específicos. É para trabalho, não é para exibição. É para servir a Deus e ao próximo, não é para exibição, nem vaidade, nem orgulho. Isso é uma contradição de termos. Os dons servem para edificar os crentes. Os dons servem para trazer os incrédulos à fé no Senhor Jesus Cristo. Lembre-se disso. Uma outra consideração, uma outra aplicação é que todos entendem que os dons não miraculosos devem ser procurados em nossos dias. Entretanto, como nós vimos, e vamos repetir aqui, há uma discordância quanto aos dons miraculosos. E nós entendemos que os dons miraculosos não devem ser procurados na igreja em nossos dias. E o primeiro argumento para essa afirmação é qual? Vamos repetir aqui. O primeiro argumento é que o ensino do Novo Testamento faz uma associação, associa os dons miraculosos ao trabalho específico dos apóstolos naquele contexto da fundação da igreja. Tá? Esse é o contexto. Isso não significa, tá, que não existem milagres, nós falamos, vamos reafirmar aqui. Isso não significa que não existam milagres ou que nós defendemos uma visão racionalista da fé. Nós não defendemos uma visão racionalista da fé. Isso é um erro, tá? Mas o que nós estamos falando aqui é que esse é o ensino da Escritura. E que os dons que devem ser procurados e buscados devem ser aqueles que são indicados claramente nas Escrituras. E por fim, a última aplicação é que nós devemos buscar. Busquemos os dons do Espírito, busquemos o fruto do Espírito, busquemos ser cheios do Espírito Santo, conforme as Escrituras nos ensinam. Busquemos realmente a plenitude do Espírito Santo, conforme o ensino da palavra que foi inspirada pelo próprio Espírito Santo. Não pode existir discordância, dissonância, não sintonia entre o que a palavra ensina e o que o Espírito Santo ensina. Por quê? Basicamente porque o Espírito Santo é aquele que inspirou o registro da palavra de Deus. Às vezes existe discordância entre nós, mas que essas discordâncias possam ser resolvidas na palavra. E o Espírito Santo nunca revela algo que é contrário à palavra de Deus. Busquemos os frutos do Espírito, ou melhor, o fruto do Espírito, é no singular, depois nós vamos ver por quê. Busquemos os dons do Espírito e busquemos ser cheios do Espírito Santo, conforme as Escrituras nos ensinam. Eu quero terminar esse programa fazendo duas indicações bibliográficas. Primeiro, relembrando uma indicação que nós sempre fazemos. Esse é o livro texto, o livro básico que nós estamos utilizando no programa Sã Doutrina, especificamente aqui nessa fase nossa dos nossos estudos em soteriologia. O livro Salvos pela Graça, a Doutrina Bíblica da Salvação, do Anthony Huckman, da editora Cultura Cristã. Vale muito a pena a leitura desse livro. E, especificamente, eu acho que é a primeira vez que nós vamos indicar esse livro aqui, né? É um clássico do John Stott, editora Vida Nova, Batismo e Plenitude do Espírito Santo,
o mover sobrenatural de Deus. Aqui nós temos uma introdução muito, mas muito boa, né? Um livro clássico mesmo, sobre a questão do Espírito Santo. É um livro mais, obviamente, de pneumatologia, mas é impossível dissociar pneumatologia de soteriologia, que é o nosso assunto aqui. Até porque o agente da aplicação da salvação é o Espírito Santo. Estamos falando de salvação, então temos que falar do Espírito Santo. E nessa, né, nas últimas aulas, nessa aula, provavelmente nas outras aulas, nós continuaremos a falar sobre a pessoa, a obra do Espírito Santo especificamente entendido no seu poder de operação da salvação. Tá? E esse é um livro que tem um capítulo que fala especificamente, né, um capítulo que fala sobre o fruto do Espírito e o capítulo 4 que fala sobre os dons do Espírito. Leia para você ampliar aquilo que foi colocado só aqui, né, de forma ainda de semente, né? Leia que você vai ver uma árvore bem grande nesse livro aqui. Aqui nós só semeamos algumas verdades sobre essa doutrina maravilhosa da salvação operada pelo Espírito Santo. Bons estudos, até o próximo programa e que Deus muito o abençoe.